No século XIV, um marceneiro levava 7 anos para se tornar um mestre. Hoje, a gente monta um guarda-roupa em 30 minutos com uma chave Allen. Sério. Essa diferença toda não era por falta de tecnologia, era o oposto. Eles entendiam a madeira de um jeito que a gente perdeu. Sabiam que o carvalho precisava secar por 1 ano para cada polegada de espessura. E não usavam cola nem parafusos. As peças eram travadas com pinos de madeira e cunhas, usando uma técnica que deixava tudo mais forte com o tempo. O segredo não está na ferramenta, mas na técnica. E a verdade é que um móvel feito assim pode durar 500 anos. O seu talvez nem 5. Hoje, a gente vai desvendar os segredos dos mestres medievais. E por falar em construir coisas que duram, a melhor forma de construir esse canal é se inscrevendo. É rápido, não precisa de 7 anos de treino e ajuda a gente a trazer mais histórias como essa. Para começar, a marcenaria entre os séculos XII e XV na Europa Ocidental não era sobre luxo, era sobre necessidade. No início desse período, o mobiliário era mínimo e funcional, feito para ser transportado. A nobreza era itinerante e seus castelos tinham apenas o essencial: baús que serviam de assento, mesa e armário, uma mesa de cavalete e uma cama senhorial. A maioria da população, claro, tinha ainda menos. Um banco, talvez um baú e palha para dormir. Não é achismo, é documentado. Pega o inventário do Castelo de Dover, de 1236. É uma lista fria, quase deprimente. Basicamente, baús que viravam bancos, uma mesa desmontável e a cama do senhor. E só. Isso num castelo importante. Percebe a dimensão? A mobília não era decoração, era equipamento de sobrevivência para uma elite que vivia se mudando. O resto da população nem isso tinha. O material para tudo isso era quase sempre o carvalho, escolhido pela sua durabilidade e, crucialmente, pelo seu grão reto, que facilitava o trabalho com ferramentas manuais. Com o crescimento das cidades a partir do século XIII, uma classe mercantil começou a surgir e a demandar móveis permanentes e mais refinados. E com a demanda veio a organização. Surgiram as guildas, como a Worshipful Company of Joiners and Sealers de Londres. Eles já estavam ativos muito antes de receberem o alvará real em 1571, e foram eles que formalizaram o ofício. Foi aí que nasceu a regra do aprendizado de 7 anos. Pensa bem, 7 anos para aprender a fazer uma cadeira. Não era só sobre técnica, era sobre criar um padrão de qualidade altíssimo, quase um monopólio de excelência. Essa estrutura toda, das guildas à escolha da madeira, forçou o desenvolvimento de técnicas que não dependiam de pregos caros ou colas de baixa qualidade. Eles precisavam de engenharia. E a base de tudo isso era surpreendentemente simples. A técnica mais antiga e popular era a de perna e travessa, a construção staked. A origem disso remonta aos vikings. O princípio é direto. Um tampo de madeira grosso, geralmente de 5 a 8 centímetros, tem furos feitos em ângulo com uma verruma. Nesses furos, você insere pernas de madeira maciça com as pontas afuniladas. A força vem toda do ângulo das pernas, que cria uma base estável que não se solta com o peso, sem cola, sem pregos. E por que 3 pernas? Simples, um banco de 3 pernas nunca balança, mesmo em piso de terra batida, que era o padrão. É física pura, aplicada com as ferramentas disponíveis. Estabilidade perfeita em qualquer superfície irregular. Genial! E a gente sabe disso por fontes como as ilustrações do manuscrito Tres Richesers du Duc de Berry, por volta de 1416. Os desenhos mostram camponeses usando exatamente esses bancos. É um retrato fiel da vida cotidiana, sem idealização. A beleza estava na eficiência. Mas para fazer até mesmo essa peça simples, você precisava das ferramentas certas. E o kit de ferramentas medieval era um espetáculo de eficácia. Temos um inventário completo, graças a achados arqueológicos, como o baú de Mastermyr, encontrado na Suécia, datado de cerca de 1000 d.C. É uma cápsula do tempo. Dentro dele estava tudo o que um mestre artesão precisava. O processo começava na floresta, com machados para derrubar e esquadrejar as toras. Mas a parte mais interessante é como faziam tábuas. Eles não serravam a tora, eles a fendiam. Usando cunhas de ferro e um malho pesado, eles rachavam a madeira seguindo o grão natural.
Isso produzia tábuas muito mais fortes e estáveis do que as serradas, porque as fibras da madeira permaneciam intactas por todo o comprimento. Era um processo que respeitava o material. A enxó aplainava, a verruma e o trado furavam. Serras existiam, como a de fosso, operada por 2 homens, mas eram caras. O coração do trabalho de precisão estava nos formões e goivas, usados com um malho de madeira para cortar as juntas. A plaina vinha no final, para alisar as superfícies de peças mais nobres. Ter as ferramentas era o primeiro passo. O segundo, e talvez o mais importante, era saber escolher e preparar o material. E o material rei era o carvalho, especialmente na Inglaterra, França e Alemanha. A escolha era lógica, denso, forte, resistente a pragas e com o grão reto perfeito para fender. Eles tinham um conhecimento profundo da estrutura da madeira. A técnica de quarter riving, ou fender em quartos, era o padrão ouro. Eles dividiam a tora em 4 e depois tiravam as tábuas radiais. O resultado? Tábuas com os anéis de crescimento perpendiculares à face. Na prática, isso significa que a madeira se move muito menos com a umidade, menos empenamento, menos rachaduras. Durabilidade programada. Depois de fender, vinha a secagem. E não havia estufas. A regra era 1 ano de secagem ao ar livre para cada polegada de espessura. Pensa nisso. Para fazer um painel de parede, o famoso wainscoting, o marceneiro tinha que comprar e empilhar a madeira anos antes de começar o trabalho. Era um compromisso de longo prazo com a qualidade. A paciência era parte da técnica. Poucos conhecem essa parte da história. Se foi novo para você, considere curtir. Essa paciência e dedicação são raras hoje em dia. Qual outro ofício antigo você acha que merecia um vídeo como este? Deixe nos comentários. E se você gosta de histórias sem filtros, para entender como as coisas realmente eram feitas, inscreva-se. Posto vídeos toda semana. Com a madeira perfeita em mãos, era a hora de unir as peças. E é aqui que a engenharia medieval realmente brilha. A espinha dorsal de qualquer móvel medieval de qualidade é a junta de malhete e espiga. Ela era usada em tudo, cadeiras, camas, até nas armações de edifícios. A junta tem 2 partes, o malhete, que é um buraco retangular, e a espiga, uma projeção na ponta de outra peça que encaixa nesse buraco. A precisão era total, feita com serras manuais e formões. Mas o segredo para travar tudo sem cola era a técnica de draw boring. Eles montavam a junta, marcavam o furo, desmontavam e faziam o furo na espiga um pouco desalinhado, mais perto do ombro. Ao remontar e martelar a cavilha de madeira, a cavilha puxava a espiga para dentro com uma força tremenda. A junta nascia sob tensão e só ficava mais apertada com o tempo. Isso eliminava completamente a necessidade de cola ou pregos. Era uma solução puramente mecânica. E essa cavilha não era a única forma de fixação que eles usavam. Exatamente. Em um mundo sem parafusos baratos, cavilhas e cunhas eram a alta tecnologia. As cavilhas, geralmente de carvalho, eram os pinos que travavam a junta de malhete e espida. Elas ficavam visíveis, virando uma assinatura estética do móvel. Era um sinal de construção honesta. Já as cunhas eram usadas para uma aplicação diferente, em espigas passantes, as through tenons. A espiga atravessava a madeira e ficava saliente. O marceneiro cortava fendas na ponta dessa espiga e, depois de montar, martelava pequenas cunhas nessas fendas. Isso expandia a ponta da espiga, travando tudo, de forma que era impossível recuar. Era comum em mesas de cavalete e bancos, porque permitia que o móvel fosse desmontado para transporte. Uma solução brilhante para uma vida nômade. Essa capacidade de criar estruturas fortes, fixas ou desmontáveis, resolveu um problema. Mas e as superfícies grandes, como portas ou tampos de baú? A madeira maciça sempre se move. E para isso, eles criaram outra solução genial. A construção de caixilho e painel foi uma das maiores inovações da marcenaria medieval tardia. O problema a ser resolvido era o movimento natural da madeira. A ideia era criar uma estrutura rígida, o caixilho, com peças verticais e horizontais unidas por malhete e espiga. Dentro dessa moldura, eles cortavam uma ranhura. Nessa ranhura, eles encaixavam um painel de madeira mais fino. E o ponto crucial é este. O painel não era colado, ele flutuava livremente.
Isso permitia que ele expandisse e contraísse com a umidade sem forçar a estrutura, sem rachaduras, sem empenamento. Simplesmente brilhante. Essa técnica permitiu a criação de portas, painéis de parede, laterais de baús, qualquer superfície grande e estável. Um exemplo espetacular é o Dressoir de Vaudreuil, um armário francês do século XV. Você pode ver claramente os painéis esculpidos flutuando dentro da estrutura. É a união perfeita entre arte e engenharia, resolvendo um problema físico fundamental da madeira. Isso permitiu a criação de um mobiliário que era ao mesmo tempo forte e flexível, uma verdadeira revolução silenciosa. Mas para unir os cantos de uma caixa de forma que ela nunca se abrisse sob tensão, a solução era outra, a junta em cauda de Andorina. Sua função é puramente mecânica, resistindo à tração como nenhuma outra. O processo envolvia cortar uma série de pinos trapezoidais em uma tábua, que se encaixavam perfeitamente em caudas correspondentes na outra. A forma interligada criava uma trava de engenharia pura. Na Idade Média, essas juntas eram maiores e em menor número, talvez 1 ou 2 pinos por canto, cortados à mão com uma precisão impressionante. O baú de esmolas da igreja de St. Mary Magdalene, do século XIV, é um testemunho dessa técnica. A junta não era apenas funcional, era um sinal visível de qualidade e, francamente, de riqueza. Isso funciona até hoje, porque a física não muda. A forma da junta distribui a força por toda a estrutura, tornando a separação quase impossível. Marceneiros de elite ainda consideram a cauda de andorinha cortada à mão o padrão ouro da construção de caixas. Mas a marcenaria medieval não era só ângulos retos e caixas. Para as pernas de cadeiras, fusos e qualquer peça cilíndrica, a ferramenta era o torno de vara, o pole lathe. Era uma máquina movida à energia humana e à física da elasticidade. Uma corda era enrolada na peça de trabalho, conectada a um pedal e a um galho de árvore flexível no alto. Pisar no pedal girava a peça, permitindo o corte. Soltar o pedal fazia o galho puxar a corda para cima, girando a peça ao contrário. O corte acontecia apenas em um sentido. Esse movimento recíproco, diferente dos tornos contínuos modernos, era uma solução genial que usava a energia armazenada na madeira para mover a máquina. A cadeira de Turner, comum na época e vista em manuscritos como o Salmo de Luttrell, era feita inteiramente com essa tecnologia. É o equivalente medieval de uma máquina CNC movida a pedal. O princípio de usar a tensão de um material para gerar movimento é a base de incontáveis dispositivos simples até hoje. Essas técnicas, no entanto, não estavam disponíveis para todos. A diferença entre o que um camponês e um nobre tinham em casa era um abismo. O mobiliário de mais de 80% da população era feito em casa, com madeira local, muitas vezes verde. Um banco de 3 pernas, uma mesa rústica. Peças que empenavam e rachavam, mas cumpriam sua função. Em contraste, a mobília da nobreza era uma demonstração de poder. Encomendada a mestres de guildas, feita com o melhor carvalho seco por anos, unida com as técnicas mais avançadas. Eram peças projetadas para serem desmontadas, transportadas entre castelos e durar séculos. Essa realidade social é uma parte da história que raramente é contada. Se você acha que entender o contexto é tão importante quanto a técnica, inscreva-se no canal. Trazemos essa profundidade para cada vídeo que produzimos. O móvel de um nobre era o supercarro da época. Não era apenas funcional, era uma declaração pública de status, possível graças a uma estrutura de controle rigorosa. E por trás dessa qualidade superior havia uma organização poderosa, as guildas. Elas controlavam cada aspecto do ofício, transformando a marcenaria em uma arte respeitada. Para se tornar um mestre, um aprendiz passava 7 anos em treinamento rigoroso. As guildas diferenciavam o carpinteiro, que fazia estruturas, do marceneiro, que fazia móveis finos. Elas inspecionavam o trabalho, garantiam o uso de madeira de qualidade e exigiam a criação de uma obra-prima para a graduação. Era, na prática, um monopólio da excelência. Esse sistema de controle de qualidade é a razão pela qual tantas peças sobreviveram. As guildas eram a primeira versão de uma certificação ISO 9000, combinada com um sindicato e uma universidade técnica.
elas garantiram um legado. Mas como sabemos de tudo isso com tanto detalhe? A resposta está em 3 fontes principais. Nosso conhecimento vem de peças sobreviventes, representações artísticas e da arqueologia. Peças como a cadeira da coroação nos dão evidência física direta das juntas. Manuscritos iluminados, como as crônicas de Froissart, mostram o contexto, como os móveis eram usados no dia a dia. E a arqueologia preenche as lacunas, revelando objetos de pessoas comuns que o tempo não preservou, como um incrível baú de ferramentas de Meistermir. Nenhuma fonte conta a história completa. A verdade emerge da intersecção das 3. É um trabalho de detetive histórico. As peças são a cena do crime, os manuscritos são os depoimentos das testemunhas e a arqueologia é a análise forense que revela os segredos enterrados. Juntando todas essas pistas, emerge um quadro complexo e variado. A marcenaria medieval não era monolítica. Ela variava drasticamente com base na classe social, na geografia e no tempo. Socialmente, o abismo entre o banco rústico do camponês e o armário entalhado do nobre era imenso. Geograficamente, o carvalho do Báltico era um material de luxo, e os estilos de entalhe, como o flamboyant francês e o perpendicular inglês, eram distintos. E com o tempo, a evolução foi clara. Móveis pesados e massivos do início do período deram lugar a peças mais leves e sofisticadas nos séculos XIV e XV, graças a inovações como a construção de caixilho e painel. É como comparar um computador dos anos 80 com um smartphone. Ambos processam informação, mas a tecnologia, o design e a sofisticação pertencem a mundos diferentes. Essa evolução não foi o fim da história. Foi a base sólida sobre a qual toda a marcenaria ocidental seria construída. E essa base foi tão bem feita que durou séculos. Mas em algum ponto, nós paramos de entender os princípios. Começamos a copiar as formas, mas não a engenhosidade. A estrutura, que era uma solução de engenharia, virou apenas um detalhe estético, uma imitação vazia de uma lógica brutalmente eficiente. É uma tendência humana curiosa, essa de desejar o resultado sem o processo. Queremos a aparência da durabilidade, o visual da peça de mestre, mas sem a paciência de secar a madeira por uma década. É a busca por um legado instantâneo, uma herança que já vem pronta na caixa, com um manual de instruções. Hoje, trocamos a obra-prima por uma chave Allen. Montamos nosso próprio legado em 30 minutos, sabendo que ele não vai sobreviver à próxima mudança. E ainda chamamos isso de solução inteligente, como se a fragilidade programada fosse uma virtude e não uma sentença de morte anunciada para o objeto. Se você se recusa a aceitar o descartável, inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Vamos continuar desenterrando essa lógica perdida. E faça um favor a si mesmo. Olhe ao redor. Quantos dos seus objetos contam uma história de verdade, ou são só placeholders esperando o dia do descarte? Nós não herdamos mais os móveis dos nossos avós. Nós enterramos os nossos.